Hora de conversar com Juliana Rosa. O Rodrigo Orengo já tratou aqui do lado político das 500 milhas, aliás, 500 milhões, para ficar bem claro, né, para não parecer 500 mil, que o governo vai aplicar no combate aos incêndios, esse crédito extraordinário. Agora a Juliana fala do lado econômico. Essa grana viola a regra fiscal do próprio governo, Ju? Bom dia para você. Não, não viola, Megali. Bom dia para você, bom dia, Sheila, Bom Carlinha, dia, Ju. bom dia para o nosso ouvinte. Inclusive, ontem à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de um evento aqui em São Paulo, onde ele falou que esse gasto extraordinário, esse crédito extraordinário, não viola as regras fiscais, essa meta aí de equilíbrio das contas públicas. A gente está vendo um mau humor muito grande aí em relação às contas públicas, por isso que cada dinheiro extra que vai saindo, independentemente, obviamente, de ser uma urgência, você tem uma visão de que o governo não está fazendo bem o planejamento orçamentário. Por isso que essa discussão toda ela acaba gerando muito ruído nessa discussão de juros, o quanto que o país de fato está comprometido em fazer um bom orçamento público, né? Porque dentro das regras fiscais, o ministro Haddad está certo que a própria regra fiscal ela prevê momentos de emergência, como foi, por exemplo, na tragédia do Rio Grande do Sul. O governo é autorizado a fazer um gasto emergencial e isso não entra dentro das regras de meta fiscal. Obviamente, aumenta a dívida do país, mas na hora de fazer o cálculo da meta entre receitas e despesas e essa entrega do déficit zero, isso não entra dentro dessa contabilidade. Assim como as queimadas agora vão ser também fora dessa regra fiscal. Então, não viola a regra fiscal. A discussão toda é que, primeiro, cada vez mais, como o próprio Haddad disse, essas emergências climáticas elas têm que estar previstas dentro do orçamento público. E o que o governo fez dessa vez? Ao invés de negociar com o Congresso Nacional, que também está usurpando dinheiro ali do orçamento, né, nas emendas parlamentares, ele preferiu ir no Supremo Tribunal Federal e aí criou-se, né, um problema ali de poderes para que o ministro do Supremo, Flávio Dino, autorizasse a abertura do crédito extraordinário, ao invés do governo ir através dos trâmites naturais, que seria ir ao Congresso pedir a abertura desse crédito. Hoje, inclusive, o presidente Lula vai ter uma reunião com os presidentes dos três poderes. Você tem aí um ambiente institucional que tem dificultado também essa discussão do orçamento, né? E o pano de fundo, além dessa discussão toda institucional, é o uso do orçamento hoje com uma série de critérios que não estão dentro das emergências, por exemplo, né? Então, você tem uma desconfiança sempre em relação à capacidade do governo fazer previsões orçamentárias e estar realmente comprometido com o equilíbrio fiscal. Por exemplo, essa história do Vale Gás, de colocar aumento de Vale Gás fora também das regras fiscais. Enfim, e acaba gerando essa visão de que o governo não faz ali uma política fiscal adequada, na medida em que, obviamente, emergências são emergências, mas que cada vez mais tem que ter alguma previsão para esse tipo de questão ambiental, né? E o governo acaba gastando muito de forma engessada, e aí qualquer tipo de emergência que você tem, por exemplo, na entrega do déficit, ele já está mirando o limite do déficit máximo permitido dentro da regra. Então, quando você tem qualquer emergência, você já está ali raspando o tacho, né? Não sobra dinheiro para nenhum tipo de emergência. Então, tudo isso é para dizer para vocês que a gente está num ambiente, né, tanto do ponto de vista político quanto ali do orçamento, onde isso tudo entra dentro dessa discussão de credibilidade, de confiança. O governo acaba não gastando bem esse orçamento, o juro acaba sendo muito alto porque o consumo cresce e a gente não tem capacidade de acompanhar esse crescimento, porque os investimentos cada vez caem menos, são menores, aliás, em relação a outros países aqui da América Latina, então não se investe de forma adequada em educação, em saúde, em infraestrutura, né? A gente tem, aí esses gargalos vão gerando essa falta de potência de crescer. E aí tudo isso acaba
virando essa bola de neve, né? Então, qualquer coisa que vai acontecendo fora ali do orçamento acaba gerando esses sentimentos que o governo não está administrando bem o orçamento público. Agora, claro, emergências são emergências, ninguém está discutindo que é preciso atuar em situações de emergência, a questão é que o governo também precisa estar mais bem preparado dentro desse orçamento para dar conta tanto dessas questões do dia a dia que estão sendo deixadas de lado, esses investimentos fundamentais para potencializar o crescimento, quanto também se preparar minimamente para essas emergências climáticas que vão ser cada vez mais parte do nosso dia a dia. Muito bem. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã neste mesmo horário. Uma boa terça-feira para você, Ju. Até. Um beijo, até.